Olá, estudantes! Eu sou a professora Silvia Roberta e estou aqui de volta para darmos continuidade à correção do bloco de atividades de matemática do quarto ano. E o que vamos aprender hoje? A habilidade 9, que é reconhecer as frações unitárias mais usuais. A habilidade 20, que é medir, estimar e registrar comprimentos. A habilidade 22, que é ler e registrar medidas em intervalos de tempos em horas, minutos e segundos. A habilidade 24, que é registrar as temperaturas máxima e mínima. E a habilidade 27, que é analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada em gráficos. Muito bom tomar sorvete, você gosta? E principalmente quando está muito calor. Nossa cidade é uma cidade muito quente, mas vocês sabem o porquê? Não? Então vamos entender o motivo lendo o texto a seguir. Localização geográfica de Caruaru. Esse texto foi um texto adaptado. Caruaru está localizado no agreste de Pernambuco, uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. O clima predominante é o semiárido, sendo uma região menos úmida que a zona da mata e menos seca que o sertão. A temperatura em Caruaru varia entre 17 a 32 graus, tendo um verão bem longo e geralmente um inverno curto e não de muito frio. O calor de nossa cidade está relacionado com a sua localização geográfica. Nós podemos acompanhar essa temperatura em sites na internet ou em jornais. Veja a temperatura de nossa cidade em 11/6/2020. Períodos curtos de abertura intercalados com períodos de nebulosidade. A temperatura mínima foi de 21 graus e a temperatura máxima foi de 26 graus. Oitava, vamos lá. Os meteorologistas já apontam o máximo e o mínimo da temperatura provável para o dia. Escolha uma semana de aula de segunda a sexta para acompanhar a temperatura máxima e mínima. Anote as temperaturas na tabela a seguir. Lembrando que eu vou dar apenas uma sugestão de uma semana que eu escolhi, mas você fica livre para escolher qual semana você quer fazer a essa tabela. Temperatura registrada em Caruaru durante a semana 14 a 18/9. Lembrando que é uma sugestão de datas. Você fica a seu critério escolher qual semana. Vamos lá, coloquei de segunda a sexta a temperatura mínima e a máxima. Na segunda-feira, a temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima foi de 30 graus. Na terça-feira, a mínima foi de 18 graus e a máxima foi de 24 graus. Na quarta, foi de 18 graus a mínima e de 24 graus a máxima. Na quinta, também foi de 18 graus a mínima e 24 graus a máxima. E na sexta, foi 17 graus a mínima e 24 graus a máxima. Vamos lá, agora pinte o gráfico de barras com as informações que você coletou e anotou nesta tabela. Nessa tabela aqui que eu fiz, eu coloquei de acordo com o que eu escolhi, as datas que eu escolhi para construir esse gráfico de barras. Primeiro você coloca a mínima e com outra cor você coloca a máxima, lembrando que é de acordo com o que você anotou dos dias das temperaturas. Agora responda. Quais foram as datas que você observou? No meu caso, eu observei as datas de 14 a 18/9, mas fica a seu critério escolher. E em que dia desta semana a temperatura estava mais alta? Você vai voltar no seu gráfico ou na sua tabela para responder. E no meu caso, foi no dia 14/9, na segunda-feira, que deu 30 graus. E em que dia desta semana a temperatura estava mais baixa? Foi na sexta-feira, dia 18/9, que deu 17 graus. Agora resolva.
Mariana mora em Caruaru e a sua amiga Leila mora em Santa Catarina. No inverno, elas tiraram uma foto no mesmo dia e horário. Veja como marcavam os termômetros dessas duas cidades. Leila, que mora em Santa Catarina, o termômetro marcou 9 graus. E Marina, que mora em Caruaru, o termômetro marcou 30 graus. Se nós observarmos as duas, Leila ela está com roupa de frio, então quer dizer que naquele dia em Santa Catarina estava fazendo frio. Já Marina ela está com roupa de verão, está tomando sorvete, então significa que nesse dia estava muito calor. Agora, qual a diferença de temperatura nas cidades no dia e horário da fotografia das meninas? Você vai pegar a temperatura de Marina, que foi 30 graus, e a temperatura onde Leila morava, que é de 9 graus, e fazer uma subtração. E a diferença foi de 21 graus entre as duas cidades. Terceira corrida do Alto do Moura, 2019. Um dos locais mais visitados em Caruaru é o Alto do Moura, a terra de Vitalino. Neste lugar, aconteceu em 2019 a terceira corrida do Alto do Moura. Os atletas percorreram um trajeto de 5 a 10 quilômetros. Vamos observar aqui a tabela. 6 melhores colocados na prova masculina. Temos aqui a classificação do primeiro ao 6º colocado. Os atletas são João Guilherme, Vitor Hugo, Carlos Emanuel, João Manuel, Joaquim Manuel e Pedro Henrique. E o tempo de cada um deles. Agora responda no seu caderno. Qual foi o tempo que Pedro Henrique conseguiu na corrida dos 10 quilômetros do Alto do Moura? Pedro Henrique ele está na 6ª colocação e ele percorreu em 37 minutos e 51 segundos. E agora, qual o tempo de Joaquim Manuel? Joaquim ele está na 5ª colocação e ele fez em 37 minutos e 9 segundos. Então, quem fez em menos tempo? Vamos lá. Pedro Henrique realizou a corrida em 37 minutos e 51 segundos. Joaquim Manuel fez em 37 minutos e 9 segundos. Então, Joaquim fez em menor tempo, ele fez em 42 segundos a menos. Nessa daqui você também pode fazer uma conta de subtração para encontrar o resultado. Quanto tempo falta para o primeiro colocado completar 1 hora de corrida? O primeiro colocado, ele fez em 35 minutos e 56 segundos. Lembrando que 1 hora, ela tem 60 minutos. Então, falta 24 minutos e 4 segundos para completar 1 hora de corrida. C. O segundo colocado terminou a prova quantos segundos após o primeiro colocado? Se você não lembra, volta lá na tabela novamente para observar. O segundo colocado ele fez em 35 minutos e 58 segundos e o primeiro colocado ele fez em 35 minutos e 56 segundos. Então, o segundo colocado chegou 2 segundos após o primeiro colocado. Agora, observe a tabela e verifique se houve algum empate e quais foram os atletas. Quais os critérios que você utilizaria para a classificação desses atletas? Você já viu quais foram os atletas que empataram? Foram o terceiro colocado, que foi Carlos Emanuel, e o quarto colocado foi João Emanuel. E eles empataram em 36 minutos e 47 segundos. E aí, você fica a critério como desempate. Você escolhe como é que você utilizaria para desempatar esses dois atletas. Vamos continuar. A professora Ana Márcia, do 4º ano B, resolveu levar seus alunos ao Parque Ambiental São Francisco, que fica no bairro São Francisco, em Caruaru. A professora entregou autorizações para toda a sua turma.
mas apenas alguns alunos trouxeram a autorização assinada. Vamos lá. Sabendo que 1 inteiro, neste caso, é o número de alunos da professora Ana Márcia, que no caso são 30 alunos, determine qual a quantidade de alunos correspondente à fração de 1/2 da turma. 1/2 é a metade. Se temos 30 alunos, iremos dividir por 2, que vai dar 15. B, 1/6 da turma. Iremos pegar o total de alunos, que é 30, e dividir por 6, que dará 5. E 1/10 da turma. Iremos também pegar o total de alunos, que é 30, dividir por 10, que vai dar 3. Você vai ler, acredito que já tenha lido o texto Comidas Típicas. Se não leu, volta no texto novamente para nós respondermos as questões. Vamos lá. Responda. Na primeira edição, em 2015, o maior bolo de rolo do mundo teve 30 metros. Para fazer este bolo foram gastos alguns ingredientes em grande quantidade. Você gosta de bolo? Qual o seu bolo predileto? Coloquem aí a resposta pessoal. Agora você vai retirar do texto quais foram os ingredientes e a quantidade necessária para fazer o bolo de rolo de 30 metros. E a resposta é: mais de 100 kg de farinha de trigo, 60 kg de açúcar, 65 kg de margarina, 30 bandejas de ovos e 5 baldes de goiabada cremosa. E agora, para fazer um bolo com a metade deste tamanho, qual a porção de cada ingrediente que teríamos que usar? Lembrando que, se queremos descobrir a metade, iremos dividir por 2. Vamos continuar. Se teríamos 100 kg de farinha de trigo, agora vamos ter 50 kg de farinha de trigo. Se tínhamos 60 kg de açúcar, agora teremos 30 kg de açúcar. Se tínhamos 65 kg de margarina, agora teremos 32,5 kg de margarina. Se tínhamos 30 bandejas de ovos, agora teremos 15 bandejas de ovos. E se tínhamos 5 baldes de goiabada cremosa, agora teremos 2,5 baldes de goiabada cremosa. Então, fizemos a divisão por 2 para encontrarmos o resultado. E agora, anote em seu caderno. Quais das frações abaixo representa a metade? A alternativa A, 1/5. A alternativa B, 1/2. Ou a alternativa C, 1/3. E aí? Muito bem, a alternativa B, 1/2. E o que aprendemos hoje? A registrar as temperaturas máximas e mínimas diárias, a medir, estimar e registrar comprimentos, e a ler e registrar medidas e intervalos de tempos em horas, minutos e segundos. E por hoje é só, espero que tenham gostado da nossa aula.